Olá, pessoal, Ângelo Primo, junto com vocês aí, rumo, né? Nosso estudo aí do noções de lógica, né? O que trabalha com essa parte aí, tá certo? E antes de começar, eu peço para você, né, no caso, pegar o material, o PDF está à disposição, e acompanhe a nossa aula. Já aproveita, se você está inscrito, ative o sininho, se não está inscrito, né, se inscreva e ative o sininho também, aí, no caso, para você receber as novidades. E você tem aqui as mídias sociais para entrar em contato. Lembrando que você está participando da nossa primeira fase, nosso, né, suporte aí para o nosso canal, que é a parte teórica. Trabalhar de maneira séria, não é isso? A parte teórica, se aprofundar nisso daí. Porque sem essa parte teórica, não adianta querer, né, resolver exercício de qualquer jeito, tá certo? Os famosos macetes. Muito bem. E aí, então, continuando o nosso mundo aí da lógica, nós vamos trabalhar, tá certo? Com qual tema hoje, professor? O nosso tema de hoje na realidade é uma continuação, estudo das proposições compostas, só que, nesse caso, o que nós estamos falando, né? Sobre os vários aspectos que tem de cada conectivo. Né? Aspecto que sentido, professor? Qual que é a ideia que eles transmitem em relação à língua portuguesa? Esse é o primeiro contato. Porque isso daí está sendo uma forma, né, de se, vamos dizer assim, né, do organizador criar um trabalho para nós. Ah, não está com cara de conectivo. Eu te apresentei inicialmente os conectivos, sim, mas não apareceu desse jeito. Esse é o problema. Ah, veio na linguagem dos símbolos, não tem problema. Veio escrito, tem problema. Deu para entender como funcionam as coisas? Por quê? Se eu não tiver domínio sobre o conectivo que eu estou trabalhando, eu não sei a tabela verdade, eu não sei fazer negação, equivalência, né? Então isso é importante, é ter esse domínio inicial. Por isso que nós estamos tendo essa aula sobre conectivos, uma aula mesmo sobre conectivos. Qual que é a ligação deles com a língua portuguesa? Não adianta a gente pular, né? Direto, faz negação, equivalência, regrinha, e na hora de identificar, você não identificou a questão. Tá? É por aqui que a gente começa e tem que ser por aí, não adianta inventar. Legal? E aqui nós vamos apresentar as diferentes disjunções, né? Que nós temos duas, a disjunção inclusiva e a exclusiva. O problema é como identificar. Como eu falei, com símbolos fica fácil. Escrito dá trabalho. Legal? Então vamos lá para a gente ver essas situações. Opa, deixa eu descer aqui. Muito bem. Então, quando nós trabalhamos com a lógica, né, o que vai acontecer? Nós temos duas proposições que fazem parte de uma classe chamada de disjunção. E, tecnicamente falando, a disjunção ela é, né, escrita, né, usando o conectivo frásico ou. Né? Então, quando se fala em disjunção, nós temos o ou. Só que o problema é a ideia que esse ou vai transmitir. Né? Esse é o grande problema quando está escrito. Não quando vem símbolos. Quando vem símbolos, eu sei exatamente, né, qual das duas situações. Por quê? Nós temos, né, a disjunção chamada inclusiva e a disjunção chamada exclusiva, né? E cada uma delas tem um sentido diferente, é que eu falo, né? Qual que é a ideia que eu quero transmitir quando eu uso na lógica tal conectivo, né? Então é essa situação que nós temos aí. Então, primeiro nós temos que identificá-las, depois nós vamos estudá-las separadamente aí, tá certo? Então, nós temos aí as duas disjunções, tá certo? Só que essa palavra, esse ou, quando é escrito, ele tem dois sentidos. Um sentido que é débil, que é fraco. Por que fraco, professor? Porque ele vai gerar dúvidas, né? Ele não vai falar, eu estou falando nisso, você está pensando exatamente isso. Não. Né? E tem um outro que é forte. Né? Então tem um sentido fraco para o ou, que pode gerar dúvidas, e tem um sentido forte para o ou, que não gera dúvidas. Esse é o grande problema, né? Então, quando ele aparece escrito, né, toda essa situação aí tem que ser esclarecida, porque senão eu não sei do que se trata, né? Como é que eu trato as ideias associadas a esse conectivo. Por exemplo, quando eu escrevo aqui, João é rico, né, ou alto. Legal? Então, estou falando do personagem João
e de duas características dele, rico e alto. Né? E aí, se eu deixar só dessa maneira, aí será que eu estou expressando o quê? Que é de forma exclusiva, ele é só rico ou só alto. Aí seria de forma exclusiva, né? Agora, se eu considerar que ele pode ser só rico ou só alto ou ambos, né? Aí eu estou trabalhando com a ideia, no caso, inclusiva. O que é a ideia inclusiva? Permite as duas situações simultaneamente. E a exclusiva só permite uma delas. Então, esse é o grande problema de quando se usa o conectivo ou. Qual é o sentido que está sendo dado? Né? Qual é o sentido? Eu estou dando aquele sentido forte ou fraco, né? E para isso daí nós precisamos ter, né, certeza, não pode ficar em dúvida, né? Eu não vou criar uma coisa que eu tenho dúvida lá. Então, de novo, a disjunção, né? Tá aqui. Opa, aqui embaixo. A disjunção débil é chamada de inclusiva. O que é a débil? A fraca. Vai deixar dúvidas, né? E a disjunção forte, que é aquela que não deixa dúvidas, né? Vai ser para nós a exclusiva. Por que a exclusiva é forte? Porque não tem dúvida. Ou um ou outro. Mas não pode ser os dois. Acabou. Quando você usa o ou com sentido forte, é exclusivo. Você já sabe que é a ideia inicial. Agora, quando você usa o ou com sentido inclusivo, gera dúvida, né? Você fala assim, traz para mim, por gentileza lá, né? Você vai ao supermercado, vou. Traz aí, no caso, né, sabão, né, em pedra ou detergente. Fala assim, mas você quer que eu traga um, outro ou os dois, né? Ou só um de cada? Gera dúvida, no dia a dia gera dúvida, né? Porque é um pensamento aí, no caso, que ficou aberto. Né? Então o ou é forte, é uma coisa ou a outra, não permite as duas. E o fraco? Ah, eu trouxe as duas também. Fala, por quê? Ué, você não falou nada, eu trouxe as duas também. Deu para entender nesse caso? Então, para me garantir, para não errar, eu trouxe as duas. Ah, mas eu não tinha falado que era ou? Muito bem. E isso daí é um problema sério, né? Como é que eu identifico essas situações aí no caso, né? Quando a gente usa símbolos, fica fácil, né? Quando você usa aí no caso, né, essa parte de palavras, aí fica complicado. É o que nós vamos falar sobre a parte de palavras. Um dia nós vamos brincar só com símbolos, aí você vai ver que a coisa ficou fácil. Legal? Vamos supor que você estivesse, né, no Império Romano. Né? Em latim, o que vai acontecer? Para cada uma das disjunções, você tem uma palavra diferente. O problema da língua portuguesa é que o pessoal usa ou, né? Ou, e aí pronto. Né? Só usa o ou, ficou em dúvida. Mas em latim, né, por exemplo, o ou inclusivo e exclusivo, eles têm palavras diferentes. Eu não uso o ou. Né? Para expressar determinada ideia que é exclusiva, eu uso, né, no caso, ou, né, o alt, que é ou. Então eu falo assim, ou João é alto ou João é rico, ponto. Eu quero sentido forte, é exclusivo, né? Em latim seria alt, não ou. Deu para entender? É que na língua portuguesa usa a mesma palavra para duas ideias. Esse é o grande problema. Né? Então, alt loanes longus est, alt devis est. Certo? Isso em romano, no caso, né? Latim. Agora, se eu quiser falar João é alto ou é rico, permitindo as duas coisas, que ele é alto, rico ou ambos, aí a palavra seria o véu, né? Que é o sentido inclusivo. Mas não é ou, é véu, né? Então falaria assim, né? Lohannes, né? Johannes longus vel divis. Quer dizer, uma coisa ou outra as duas. Só para fazer a nossa parte de descontração. Então, o que acontece? Como nós usamos o mesmo, né, a palavra ou para duas ideias diferentes, fica essa confusão. Por isso que sempre que aparecer o ou, eu tenho que ter certeza no caso, né? Como é que eu resolveria esse problema? Na informática, né?
A informática também tem esse mesmo problema? Tem, né? E aí, mesma coisa, mas você está falando que acontece uma coisa, a outra, ou as duas, ou está falando que só acontece uma ou a outra, né? Então, a informática, com sentido débil, fraco, que pode ser as duas coisas, ela usa OR, né? Tá certo? OR, no caso lá, que é do inglês, né? Agora, quando você quer fazer de forma forte, exclusiva, eles falam XOR, né? SHOR. OR e SHOR. Aí significa ou acontece uma coisa ou acontece outra, né? Eles gostam muito de lampadinha aqui no caso, né? Então esse daqui seria o modelo que pode acontecer as duas coisas, né? E esse daqui seria o modelo que pode acontecer apenas uma delas, né? Então, o que eu quero mostrar para você é a importância de que o ou, né, quando aparece, a disjunção, são dois casos. E aí eu tenho que prestar atenção para identificar claramente qual dos dois casos. Por isso que nós vamos trabalhar separadamente cada um deles, para deixar claro, tá certo? Então, se fosse lá no Império Romano é alt e vel. Se é na informática, OR e XOR, né? Tá certo? Agora, também tem isso daí na língua portuguesa. Até na língua portuguesa, sim, né? No caso lá, essa situação. A barra, né? Ela vai ser usada para diferenciar os dois tipos, né, de disjunção. Sabia que tem essa barra aí na língua portuguesa, né? Ela indica a inclusão quando você usa somente a barra. Fala, professor, nunca vi isso. Depende, né? Eu acho que hoje não, porque não tem mais cheque, né? Cheque é chique, mas dá choque, como falava o pessoal. Hoje não tem cheque, mas nas contas chamadas de solidárias, né, no caso, você tinha assinatura João e ou Maria, né? Então, esse eu barra, porque não era só eu, é e, né, barra ou, esse daqui significa que é aquela situação inclusiva. Por quê, professor? Pode só o João assinar, só a Maria assinar ou ambos assinarem. Então, aqui ele tem a ideia do ou inclusivo. Né? Olha só, essa barra na língua portuguesa quer dizer que é inclusivo. Pode ser só um sem o outro ou ambos. Né? Qualquer um deles pode fazer saque, pagamentos, transferências, é a definição, sem que o outro autorize. Né? Ou, se os dois assinarem, também pode. Tá certo? Então, essa barra, para nós, na língua portuguesa, significa o ou, né? Inclusivo. Ou separados ou juntos. Bastaria escrever João ou Maria, né, na lógica. João Maria já significa inclusivo. Mas o eu ou barra é para não deixar dúvidas aí no caso. Então você viu como é interessante, né, essa questão do ou, porque eu preciso distinguir, eu preciso deixar claro o que é nessa situação lá, né? Tá bom? Ah, professor, e se eu quisesse que só valesse com os dois assinando? O que é coisa que deve acontecer simultaneamente? É o E. Né? O E significa uma situação simultânea. Legal? Agora, e ou, quer dizer, pode ser um, outro ou ambos. Essa é a ideia. Legal? E, para completar, fala, professor, essa barra serve para exclusão? Serve. Olha só. Quando ela não é usada, né, com e ou, fora disso, né, então ela indica uma exclusão. Né, ou uma coisa ou outra. É exclusiva. Então você fala assim, os temas para o TCC são estatística descritiva, barra, teoria da probabilidade para, barra, regressão linear. Ou seja, você tem três temas. Ou você escolhe estatística descritiva, ou teoria da probabilidade, ou regressão linear. São exclusivos. Quer dizer, ela só é inclusiva quando está entre o e ou. Tá? O e ou. E ela é exclusiva quando ela aparece separando os elementos. Aí é exclusivo nesse caso. Ou seja, quando a gente for trabalhar individualmente, né, com essas disjunções, tem que ficar muito claro na sua cabeça o tipo de disjunção que você está trabalhando. Tem que ficar muito claro. Isso daqui eu estou te mostrando para ver que tem essas diferenças.
para você não ir de peito aberto, né, achando que já é tal coisa. Tudo bem? Então existem as diferenças, mostrei aí para você ter ideia, mas nós temos que trabalhar separadamente e ter certeza que você está identificando, né, a disjunção correta aí no caso. Ok? Por isso, né, falo para você... Opa, deixa eu subir aqui. Não vou descer. Descer, tá aqui. Nunca acerta, né? Por isso que eu peço aí para você se inscrever, se não está inscrito, e se está inscrito, ambos casos, né? No caso, é ativar o sininho para receber. Por exemplo, eu estou gravando agora essa aula, né? Quando eu subir, se você já está com o sininho ativado, já recebe que tem novidade lá para você, tá certo? E nós estamos trabalhando bem, né, profundamente esses casos de lógica, né, os conectivos, porque hoje em dia a coisa está ficando cada vez mais especializada. Nem pense em ser TikTok, passar correndo por cima disso, tá? É importante aí no caso, né, esse estudo aprofundado sobre a parte das teorias aí. Legal? É isso aí. Ângelo Primo se despedindo, né? Tá aí as mídias sociais. Não esquece de baixar o PDF que está disponível para a gente poder então, né, continuar trabalhando, tem mais novidades. Ah, não se esqueça, a fase 2 já está ocorrendo também, né? Que é a resolução de questões. Todas as aulas gravadas anteriormente já têm as suas questões. Por isso, estuda e faça a questão, né? Coloque a criatividade em dia aí no caso. É isso aí. Ângelo Primo se despedindo, um abraço e até o próximo. Tchau.